Era um dia comum, como tantos outros. O telefone não parava de tocar. Por um lado, o trabalho era simples. Só precisava atender os clientes de forma amigável. Mas, por outro lado, a maioria dos clientes eram pessoas insatisfeitas aos berros com o produto. Era preciso me controlar para não ser rude. Era assim que era trabalhar com pessoas. O trabalho era rotineiro e era impossível não adormecer. Ela não deveria ter continuado a ler o romance, mas ter ido para a cama mais cedo, como planejado. Mas hoje, assim que acabar o trabalho, ela vai direto para a cama. Porém, segundos depois, ela já estava sonhando. Assim que a garota percebeu ter adormecido no trabalho, o que não era permitido, ela abriu os olhos. Ela não via mais seu local de trabalho com computador, telefone e aparelhos. À sua frente, a garota viu um homem imponente num trono, girando uma adaga. Sir Eden deveria tentar de novo explicar seu erro. Sua vida estava em jogo. A moça não sabia onde estava, mas ouvia atrás dela uma conversa quase ininteligível. Sir Eden conseguirá responder em 3 segundos? Por quê? O barão foi enforcado em 3 segundos. Não deviam tê-lo impedido? Mas como deter tal homem? Quem se adiantar perderá a cabeça na hora. Os homens deveriam ter falado mais baixo, para que Sua Majestade não ouvisse conversas inapropriadas. A primeira adaga voou direto, ferindo o pescoço do senhor e cravando-se na parede, quebrando-a um pouco. Por pouco não foi fatal, a adaga poderia tê-lo matado. Sua Majestade sentiu-se triste por ter apenas 3 adagas restantes. Nesse momento, Eden começou a dizer que havia errado na aposta, ousando ficar no caminho. Mal ele terminou de falar, outra adaga voou em sua direção e o ambiente ficou tenso. Por que ele agiu assim naquele dia? Se ele temia por sua vida, teria sido melhor ficar quieto. Ainda que Sua Majestade tenha ordenado o pagamento das bebidas, se ele quisesse cobrir os custos com um salário, não terminaria em desgraça. Ao ouvir a história, a garota percebeu a estranha familiaridade da situação. De repente, Sua Majestade, com uma adaga na mão, apontou para a garota bem no centro. Agora, a dama precisava responder por que ele havia errado. Que erro cometeu Sir Eden? O homem, com arrogância, esperava uma resposta de todos. Adagas, apostas, o preço das bebidas e o cavaleiro Eden, tudo isso remetia ao enredo do romance que a garota havia lido havia pouco, abrindo mão de seu sono e no qual agora se encontrava. Ela era uma operadora de call center comum, com emoções embotadas pela aspereza de inúmeros clientes. O romance era a única salvação e até para ela ficou claro que era ele. A trama gira em torno da princesa de um país fraco, vista como concubina do personagem principal. O enredo era típico, de modo que no clímax, uma rebelião eclode. A corte imperial não resistiu e o palácio caiu. A rebelião era enorme. Após uma derrota tão esmagadora, o protagonista cometeu suicídio bem diante dela. Tudo terminou com a personagem principal chocada, enlouquecendo após o que viu. Se a moça se envolveu em um romance, foi com este homem no trono diante de todos. Este é Carten Zian, o imperador de Hislônia, o personagem principal. Cabelo preto, olhos vermelhos, nariz perfeito, queixo afiado. A aparência do imperador no romance era como uma escultura de um artista, mas sua personalidade era diferente. Era um tirano que tinha prazer em destruir seus súditos leais sem remorso. E as traições, com garotas vindo constantemente, não eram tão belas quanto sua aparência. Mesmo enquanto lia, ela repetia para si mesma que ele era um lixo deslumbrante, do tipo que ainda valia a pena procurar. A garota demorou demais, e o homem pensou que ela estava pensando algo estúpido. O que diria a um homem que a encarava ameaçadoramente? Ela sabia de uma coisa. Se não respondesse como ele queria, morreria ali. Ela só podia confirmar as palavras de Sua Majestade. Clientes que negam sua culpa esperam que suas palavras sejam verdadeiras, então ela usou o mesmo truque com ele. Por vitória, usou um golpe sujo para impedir a do imperador. Se estivesse em um call center, ela repetiria como um papagaio: danos por descuido do cliente não são compensáveis. Mas agora a situação é diferente. Foi um ato terrível do Senhor, que se encaixa bem para este homem com uma adaga.
Depois dessas palavras, o homem jogou a adaga de lado, dizendo que ela era a única que o entendia. A faca voou em Sir Eden, acertando seu ombro. Morte seria um castigo adequado? Só agora ela notou que este homem era diferente dos que falava no call center. Sua resposta pode decidir a morte do cavaleiro a ser punido. Valia a pena pensar bem e dar a resposta certa para a sobrevivência de ambos. O que Sir Eden fez foi um crime grave, mas antes da execução da sentença, havia outra ideia. Que tal fazê-lo sentir desespero por ousar enganar Sua Majestade? Será rebaixado à patente mais baixa, dedicando a vida a um posto de capitão que mal conquistou. O rebaixamento seria uma punição maior do que a morte. Sua Majestade agirá da mesma forma com o culpado. A garota deu um jeito. Resolvida a questão, o imperador lembrou que ver sangue de manhã cedo não era nada agradável. Todos na sala ficaram chocados com a declaração, precisando de uma ideia rápida. Um deles sugeriu treinar dançarinas das propriedades do sul, mas Ian não quis. Outro então sugeriu chamar uma massagista para aliviar o cansaço, mas ele também não quis. Ele enviará uma mensagem, mas não poderá chamar mais ninguém. Desnecessário. Sua Alteza já tinha na garota o seu divertimento diário. Assim que o servo terminou de falar, ele disse que o homem estava bem na sua frente. A garota não entendeu de quem falavam, mas estava claro que o homem não tinha sorte hoje. Assim que ela se virou, notou os olhares de todos, cheios de compaixão. Só então ela percebeu que havia se tornado o brinquedo nas mãos do imperador. A duquesa Helena Voloa foi a azarada a estar naquele salão, naquele dia. Era com ela que Sua Alteza queria brincar, esperando por este momento. Ao ele se dirigir a ela, todos na sala a compadeceram e nada puderam fazer como ela. Se a dama ficar com este lixo bonitão, ele atirará adagas nela novamente. Seria uma grande honra para ela passar um tempo com ele, mas é improvável que a garota satisfaça o interesse do homem. Esta não foi a resposta esperada por Sua Alteza, e a tensão pairou no ar. A tensão sumiu rápido, e Cheon sorriu. A garota não deveria estar tão envergonhada, pois conseguiria lidar com a tarefa. Nesse momento, a reunião acabou e os súditos partiram. Helena era uma deles. Ela foi a última a sair e demorou para organizar os pensamentos. A dama não conseguia dar mais um passo após a conversa desagradável com Sua Alteza, mas estava satisfeita por ter sobrevivido ao seu lado, o que já era uma grande conquista. Não era demais acabar em outro corpo numa reunião da qual você nem sabia? Noutros romances, você geralmente acorda na cama e tudo se ajeita durante o dia. Enquanto andava, a moça se deu conta de que o homem a chamou de Duquesa de Voloa. Não podia acreditar que tinha ido parar no corpo daquela duquesa. Para ter certeza, a moça foi à janela ver seu reflexo, Helena Voloa. Embora o papel dessa vilã não fosse tão grande, a moça se lembrava bem dela. Sua maneira de acalmar o imperador, mesmo repreendida, era similar à dela, sorrindo ao ouvir palavras de ódio. Embora o tirano ordenasse a construção do palácio da personagem principal, ela pediu mais apoio devido às finanças apertadas e por isso foi imediatamente executada. Normalmente todos viram personagem principal, mas ela virou a de maior mortalidade. No romance, foi abandonada. A moça não aceitava que teria que morrer tão facilmente, não podia deixar isso acontecer. Ao bolar um plano, lembrou que não havia contato especial entre o imperador e a duquesa de Voloa. Então, por que disse aquilo? Talvez houvesse uma história secreta não revelada. Ela não conseguiria uma explicação fácil, há pouca informação. Ela precisava ver o mundo em que acabara de entrar. Lá fora estava claro, e tudo parecia saído de um conto de fadas. A garota atravessou o pátio, que não era pequeno e parecia lindo. Era impossível desviar o olhar da beleza ao redor. A arquitetura era linda e árvores se viam em toda esquina. Com uma vista tão bela, era evidente que era um mundo de romance. Enquanto Voloa andava pelo pátio, notou os homens. O mesmo homem que estava no salão com ela estava sendo levado para algum lugar, e ele notou alguém se aproximando deles. Era a duquesa, a quem deveriam se curvar, o que era estranho para ela. Sir Eden foi rebaixado por causa das palavras dela, por isso o estavam levando, provavelmente.
Estranho ver homens curvando-se a ela, uma duquesa. A garota nada mais podia fazer para salvá-lo, o que a deixou bastante desconfortável. Porém, o homem estava grato à duquesa de Voloa. Sem ela, ele teria morrido nas mãos do imperador e não estaria aqui. A duquesa o ajudou muito e ele parecia feliz. Mesmo depois de perder o lugar ao qual dedicou sua vida, em vez de raiva, ele sentia gratidão. O tirano, se não gosta de alguém, se livra da pessoa, mesmo que a bebida seja qualquer coisa. Sir Eden parecia um pouco deprimido, o que não surpreendia. Assim, se precisar dela, pode ir a qualquer momento. Essa revelação foi um choque para todos que a ouviram. Mas o homem estava grato a ela, pois só ela o tratou com misericórdia após tudo. Com isso, já deveriam ter ido, parados por tempo demais. Não importa como se olhe, ele não é um personagem que surge e desaparece. Enquanto a dama pensava, a criada que a havia perdido já corria. Ela não sabia e se surpreendeu ao ver alguém correndo em sua direção. De repente, ela esqueceu que era a duquesa de Voloa e que criados deveriam servi-la. Sumiu tão de repente que a criada foi procurá-la. A senhora deveria esperar por ela perto do salão? Deviam ir, como a senhora pediu. Ela já preparou um traje para a refeição desconhecida. Mas não foi ela que pediu uma roupa apropriada para a refeição com Sua Majestade e o casal real, os Taraki? Há poucas horas ela era uma operadora de call center e agora está jantando aqui. Mesmo com o tirano, a criada notou que a duquesa não gostou. Estava tudo bem, se não levasse em conta o fato de que ela com certeza iria enlouquecer. Não era hora de olhar o palácio e andar pelo pátio. O jantar diplomático se aproximava. Faltava apenas meio-dia para o jantar. A criada já havia preparado as roupas no escritório, calças e um casaco, como ela pediu. A criada tremia de medo, achando que fez algo errado. Mas estava tudo bem, já que faltava meio-dia. Não podia levar a moça ao escritório? A mulher, claro, concordou, e após andar por um corredor longo, elas chegaram. Ela pode ter tido sorte uma vez, mas se isso persistir, não há esperança. Voloa desconhecia a situação da tesouraria e precisaria investigar. Para sobreviver a um tirano que destruiu um império em 5 anos, ela deve organizar as ideias e entender o trabalho de uma duquesa. Ela lembrou que na história original era tratada com privilégio, tendo seu próprio espaço no palácio. Então, alguém tão poderoso deve saber muito, e não eram ninharias. Se estudar as informações com antecedência, talvez a moça não morra nas mãos do imperador. Mas ao olhar os documentos sobre a mesa, a duquesa viu que eles não tinham um tostão. Quanto terá gasto esse tirano para levar a família real à falência? Enquanto ela estudava os documentos, um pássaro branco a observava. Numa gaiola, ele gorjeava enquanto a moça sentava à mesa. Analisando apenas uma pequena parte, notou-se que a situação não era apenas ruim, mas terrível. A duquesa morreria, assim como a Voloa original. A tesouraria do estado estava vazia. E se amanhã o imperador quiser outra mansão? Assim, ela irá perecer antes mesmo da duquesa original, cujo falecimento ocorreu no ano 1000 do calendário imperial. Agora suas habilidades de call center valeriam. Ela não podia morrer como no original. É preciso reabastecer a tesouraria e, para sobreviver, juntar dinheiro e fugir antes que o império caia. Então, a garota se tornará uma rara pretendente para sua sobrevivência, realizando os desejos do tirano sem levantar suspeitas. Enquanto a dama se preparava para a reunião, a noite já havia chegado. Sentaram-se em um salão luxuoso, onde tudo parecia brilhar. À mesa estavam o rei Taraka e sua esposa de Kisrônia. Eles estranharam a duquesa de Voloé ali, pois só pediram uma reunião. Mas se ela não estivesse aqui, quem provaria a comida para o imperador? Parecia tão absurdo que nem o próprio imperador entendia do que ela estava falando. A família real de Taraka ficou horrorizada, acusada de assassinato. A dama sorria como um anjo, como se nada tivesse dito, mas para o rei e sua esposa, ela era uma hipócrita. Mas agora, a garota é fiel como um cão de cartão, até o fim. Cães precisam latir para sobreviver, e ela escapará. Talvez o rei Taraka quisesse envenenar Sua Majestade. A dama queria assustá-lo com as palavras e conseguiu.
Agora, ele tentava justificar as palavras da duquesa, dizendo que não eram verdadeiras. Claro, isso não é verdade. Ela tem pena do rei, mas já que as coisas chegaram a este ponto, ela deve se tornar mais insolente. Virando-se para Sua Majestade, Voloa curvou-se, dizendo a verdade. E para provar sua lealdade, ele permitiria que eu provasse sua comida? Isso era estranho, pois antes ela agia diferente. A comida de Xian parecia apetitosa, mas o clima estragava o apetite. Como a duquesa quis mostrar sua devoção assim, o homem não se importou. Isso até divertiu Sua Alteza, tanto que foi impossível conter um sorriso. Comida envenenada causa indigestão, então senhoras devem ter cautela. Só então percebeu o erro cometido. Afinal, o imperador, mesmo como príncipe, era mestre da espada e se destacou na Guerra da Conquista. Se o imperador tiver indigestão, ela partirá para outro mundo. Voloa não tinha para onde ir e precisava provar a comida. A tensão era grande, pois, se envenenada, a dama morreria mais rápido que na original. A duquesa provou o pedaço que estava no prato e tentou entender se estava tudo bem. Momentos depois, a moça recolocou os talheres. Com a comida aprovada, a refeição pôde começar. Com um sorriso radiante, desejou bom apetite à Sua Alteza. Bom trabalho, mas suas mãos tremiam incontrolavelmente atrás das costas. E por tal bom trabalho, a moça arriscou a vida. Ninguém envenenaria um mestre de espadas imune a veneno, então a comida não devia estar envenenada. Mas um dia todo seu esforço finalmente valerá a pena? Para a duquesa, era uma honra auxiliar Sua Majestade, e graças a ela, ele desfrutava da refeição em paz. Contudo, havia outro problema. O homem tocou na faca, insinuando algo. O rei e a duquesa se horrorizaram, pois ele era capaz de tudo. Para Sua Alteza, cortar bife era tedioso. Dê um jeito nisso. A dama ficou em choque. Essa ordem tinha que ser cumprida o mais rápido. Sem demora, ela a executou, buscando o que fazer. A ideia lhe veio à mente. A duquesa não poderia hesitar em tal situação. Afinal, se ela não fizesse o que aquele tirano, que observava a dama tão atentamente, desejava, ele certamente morreria. E isso não poderia ser permitido de forma alguma. Assim, Voloa pegou o bife fatiado do rei Taraka, esperando que ele entendesse. Diante de Sua Majestade, havia um prato de carne bem fatiada. O próprio rei notou, e agora podia provar a comida. Mas além de não querer cortar a carne, o homem de repente sentiu calor. A duquesa, que estava atrás, tirou um leque amarelo brilhante de algum lugar. A esposa do país vizinho de Kisrônia não entendeu o que a dama estava prestes a fazer. Antes que pudesse perguntar, Voloa abanou o leque para Xian, ordenando à rainha que abrisse a janela para que a febre do imperador escapasse, o que foi chocante. A duquesa humilhava a família real na reunião, sem se importar com as opiniões. Ela satisfez todos os caprichos do homem. Será que ele se sentiu melhor? Mas ele sentiu nojo, pois o leque cheirava a perfume. Ela devia parar de abaná-los. Essas palavras soaram como uma ameaça. Então, sem hesitar, ela lançou o leque pela janela, o mais longe possível. O arremesso foi potente. Você só precisa eliminar o que está atrapalhando, pois tudo que irrita o imperador é logo descartado. A esposa do rei não esperava tal atitude, a julgar pela sua expressão. O leque era dela. Acontece que tinha sido presenteado pela sua mãe. Mas isso não bastou. O imperador ainda não gostava de algo. O problema era a estátua que estava na sala com eles. Era ofuscante, e a duquesa logo quis se livrar do problema. A dama a removerá na hora, desculpando-se mentalmente aos convidados e prometendo indenizá-los. Mas ela não deveria ter repetido o que fez com o leque. A moça precisava parar. Esta estátua estava lá para ser vista e combinava bem com a decoração da sala. Contudo, o homem desejava que a cabeça da estátua brilhasse menos. Assim, a duquesa precisava agir rápido para satisfazer o capricho do imperador. A culpa a assombraria, claro, mas nada mais podia ser feito. Já havia passado do ponto sem retorno, precisando resolver sem estragar a beleza da estátua do anjo. Voloa agarrou os cabelos do rei Tarak, querendo arrancá-los. Ela não teve escolha senão agir, chocando a todos.
Executado o plano, a garota foi direto à estátua para cumprir o desejo do mestre. A estátua do anjo agora exibia a peruca do rei que estava em sua cabeça. O homem se horrorizou. Sua careca estava visível para todos. Sua Alteza aplaudiu a dama pela brilhante abordagem. Na opinião dele, a estátua do anjo ficou ainda mais bonita. A perspicácia da duquesa foi simplesmente magnífica. Mas surgiu um novo problema, e ele se inclinou ao ouvido de Valoa. Além da estátua, agora há novos lugares deslumbrantes. Seria ótimo se ela o decorasse lindamente. O imperador falava de um homem que perdeu o cabelo e estava irritado com a situação. Nesse ritmo, a duquesa logo enlouqueceria, pois cada capricho de Xian se tornava cada vez mais insano. Para sobreviver, tais caprichos tinham que ser realizados. Com a noite a chegar, a reunião não ocorreu devido às zombarias do imperador. E como o rei lhe escreveu, os movimentos dos países vizinhos têm sido incomuns ultimamente. Em particular, surgiram atritos, e a fronteira sofreu danos significativos. Ele disse isso com um lenço na cabeça, perguntando o que achava da situação. Parecia humilhante e engraçado ao mesmo tempo. O motivo pelo qual ele suportou essa humilhação até agora foi porque queria que Kartin, o imperador do Império Hilsan, mediasse a disputa. Que ideia estúpida! Um tirano que só entende de entretenimento resolveria problemas que são a maior preocupação de seu país. Sua Majestade deveria ter escutado, pois Esland fazia fronteira. Isso devia chamar sua atenção. Só então a dama percebeu que eles estavam falando sobre o reino de Esland. O Império Hilsan fazia fronteira com Taraka e Esland. O país que levou o Império à destruição é a terra natal do protagonista original. Como um imperador indiferente decide tais questões de Estado? Mas o homem respondeu que lhes enviaria um convite para um banquete na primavera. Se forem a um banquete, conversarão sobre isso em clima descontraído. Os desentendimentos entre eles não seriam resolvidos logo? Como se fosse tão fácil. A dama teve a ideia de um jardim de flores e o banquete seria na próxima primavera. O banquete onde os protagonistas se encontraram foi mesmo de primavera? Se fosse como ela pensava, este baile de primavera decidiria seu destino. O homem notou algo errado com a duquesa, algo incomum para ela. Tudo corria bem. O banquete progredia, e ela só podia admirar a perspicácia de Sua Majestade. Ela trabalhará até virar pó para o mundo conhecer Sua Majestade. Desde que Cartan conheça a protagonista, a contagem para sua execução inicia, se quiser se salvar. Na próxima primavera, quando o homem estiver com a heroína original, ela precisava deixar este império. Após a reunião, Vondoa desculpou-se com o rei e sua esposa. Ela errou feio, sem saber para onde olhar, segurando a caixa com objetos. Ao ver a caixa com peruca e leque, a raiva do homem era visível. A garota devia ter esquecido de tudo. Ele, irado, pegou os pertences de volta. A duquesa sentiu muita culpa, mas nada podia fazer sobre o ocorrido. Mas a dama não os podia deixar ir assim, após tudo, desculpando-se até o fim. Ela lamentou as circunstâncias que danificaram os objetos de valor. Se isso for o único a impedir o reino de Taraka de declarar guerra a Esland, ela não necessita desse orgulho. A moça queria compensar pelos objetos de valor danificados. Se quisessem algo, não podiam dizer. Valoa apenas esperava que não apressassem a destruição do império. Se a dama dizia isso, o homem tinha só um pedido. Eles planejavam expandir o negócio de seda em Taraka, e seria difícil fazê-lo sozinhos. O negócio de seda de Taraka, usado nos vestidos da personagem principal, era tão caro que o império faliu. Mas por que ele queria expandir seu negócio que já ia tão bem? Mas isso será bem complicado, pois a seda deles não é conhecida nem testada. Aquela seda cara e popular era desconhecida, o que gerou choque. Se expandirem seus negócios e fortalecerem as relações com o Império, eles fortalecerão sua base, e Esland não lhes causará mais problemas. Se ela aceitasse ajudá-los, o rei exportaria a seda a preço de custo. Era uma ótima oportunidade que não podia ser perdida. Então, sem hesitar, ela apertou a mão dele. Não será fácil, mas para o cliente, tudo foi moleza. A dama tentará pelo rei. O homem e a mulher ficaram felizes com a duquesa ter aceitado a proposta.
A satisfação do cliente era primordial. Conhecendo a trama, ela resolveria qualquer problema. Ser prisioneira em uma novela era muito fácil, afinal. Após a conversa com o rei e a rainha, muito tempo passou e a noite caía lentamente. A garota, como de costume, organizava os documentos do escritório, tentando entender tudo, achando que pouco tempo se passou e ela não conseguia mais trabalhar. Afinal, ela tinha um novo problema que a impedia de trabalhar. Sua Majestade, que passou o dia todo ao redor dela e ela não sabia o que fazer, mesmo conhecendo a trama. Por que um homem rico que deveria apenas beber álcool e aproveitar a vida está em seu escritório? A garota não dormiu a noite toda, organizou os documentos e ele os bagunçou, mas era impossível ficar zangada, pois ela tentava arrumar tudo, o que era divertido. Cartan, incapaz de se acalmar, até pôs documentos importantes na cabeça dela. Ele claramente fez isso para irritá-la. Todo o tempo, ele só tinha uma pergunta: o que a fez mudar de ideia e salvar Sir Eden? Essa pergunta atormentava o imperador desde o dia em que ela o ajudou na frente de todos. Não foi ela quem ordenou matar Sir Eden, mas sim outra pessoa. A informação foi tão chocante que os papéis caíram da cabeça da moça. Ela não sabia que foi ela quem ordenou a morte daquele homem. E era verdade. A senhora disse que talvez o cão que manipulava foi subornado e, sendo a imperatriz viúva, precisava livrar-se dele. Sir Eden era o cão da duquesa. Mas por que a conversa sobre a imperatriz viúva ocorre agora? Não foi revelado na segunda parte original, ao expor os segredos de Eslan? Isso foi completamente diferente do original, já que o homem até encontrou uma desculpa para agir de acordo. Ele perdeu de propósito, e se meu julgamento está correto como antes, não deveríamos considerar que ele corre por aí só para atender ao meu pedido? Não era como brincar com gente, e ela devia ter mais cautela. E quanto mais ele olhava, mais desagradável a duquesa parecia. Eles até assinaram um contrato, algo que a garota desconhecia. O contrato do qual Sua Majestade estava falando nunca foi mencionado no original. Era uma informação importante que eu precisava saber com urgência. Mas havia um problema. Meu corpo não obedecia. Parecia que estava presa ao assento. A duquesa ficou paralisada sob o olhar de desprezo dele, e seu corpo tremia. E se eu agir de forma estúpida agora, perderei a cabeça. A melhor coisa é pedir desculpas por fazê-lo duvidar. A garota abriu a janela do escritório, tendo bolado um plano não tão bom assim. Naquele momento, Voloa queria eliminar o que irritava Sua Majestade, e ao perceber a ousadia de seu ato, seu corpo tremia mais e mais. Mas talvez esta fosse a melhor decisão, pois abaixo pareciam haver arbustos, e mesmo pulando, não morreria. Restava-me apenas tentar. Então, após esses pensamentos, a dama desceu, decidida a corresponder ao tirano, mas sem saber como tudo acabaria. Ele agarrou a garota, atirando-a ao chão do escritório. A aterrissagem não foi suave, então meus olhos se fecharam de dor. Mas assim que os abriu, o homem estava furioso com seu ato estúpido. A duquesa não devia exagerar antes do contrato expirar. Após esse final de conversa um tanto insatisfatório, Carton saiu do escritório da moça, e agora a dama se viu sozinha, decidindo dar uma nova olhada nas informações que já possuía. De acordo com o que Carton disse antes, a duquesa Voloé fez um contrato com o imperador, e ela tem poder sobre o capitão da guarda e controle sobre a imperatriz viúva. Além disso, se ele souber que ela ignora o contrato, arranjará um novo meio de executá-la. Pelos fatos descobertos, a moça aprendeu mais sobre a duquesa de Voloé. Todas as cartas trocadas com as famílias nobres e as leis alteradas quando virou primeira-ministra eram estranhamente vantajosas para ela. Os relatórios de Sir Eden, em nome do assistente do imperador, detalhavam cada movimento do imperador. Agora ela entendia o olhar dele. Voloé era uma verdadeira tirana. Para confirmar isso, a dama achou objetos suspeitos no escritório. Os materiais de trabalho eram heterogêneos. Por exemplo, um livro de como alimentar pombos. E num fundo falso, ela achou um retrato e um livro de venenos. Talvez fosse o amor secreto do imperador. Olhando o retrato e o livro, poderiam se ligar ao contrato. O rosto era estranhamente familiar. Sem saber o porquê, a duquesa sentiu nostalgia.
Porém, essa mulher a encarou com indignação, assustando-a e fazendo-a descartar o retrato. Seu olhar era demoníaco, um completo absurdo. Enquanto a moça buscava informações, a empregada entrou no escritório. Acontece que ela trouxe sua comida, colocou tudo na mesa e desejou-lhe bom apetite. Tudo parecia estranho, mas a salada na mesa chamou mais minha atenção. Só então a duquesa se lembrou do que havia lido no livro que acabara de encontrar. A mesa estava posta, tal como no livro de alimentar pombos. Tudo era idêntico, o prato principal, as entradas e a sobremesa. Não tinha como ser engano. Além da mesa posta, disseram que a montanha de diamantes viria após a refeição. Talvez devesse ter alimentado um dos pombos nas gaiolas atrás dela. 3 dos 4 pombos receberiam aperitivos, pratos e sobremesas, e deixaram faminto para que a dama o alimente na próxima vez. Após distribuir a comida aos pássaros, valeu a pena esperar que aprovassem. A garota esperou para ver o que o livro indicaria. Em 1 minuto, o primeiro pássaro caiu, tossindo sangue. Assim que este pássaro comeu, cuspiu sangue e caiu, o que foi bem assustador. Esses pombos não seriam de estimação, certo? O Aloa alimentava os pombos para achar veneno. Vômito com sangue e cheiro doce da alface. Tudo está no livro dos venenos. Mas embora o livro detalhe os efeitos do veneno, não diz nada sobre o antídoto. Talvez isso fosse o melhor. Mesmo descrito, só a tornaria resistente ao veneno se ingerido em pequenas doses. A duquesa aumenta sua resistência ao veneno sabendo que pode lidar com isso, mas os pombos não. Este passarinho estava morrendo nos braços da garota, terrível de se ver. Isso a pressionava, pois ela não podia ajudá-lo pedindo perdão, o que era tarde demais para salvá-lo, apesar da promessa de enterrá-lo em um lugar ensolarado. Ao mesmo tempo, a dama sabia que não podia continuar matando pombos como o Aloa, mas não havia outro modo de identificar o veneno para entender a causa, sendo preciso prová-lo primeiro. Então, a garota decidiu provar a salada que a empregada trouxe. O imperador, que a despreza de coração, ou a imperatriz viúva, que não gostava da duquesa de Waloa, podem ter sido os que tentaram envenená-la. Após comer um pedaço da salada, a garota sentiu-se mal devido ao veneno nela. Era necessário encontrar o culpado, e havia muitos suspeitos. Para começar, era melhor atacar adversários mais fáceis. A duquesa entrou num quarto do palácio. O primeiro da lista era Sir Eden, já acostumado à nova posição. Ele pode ter envenenado a comida, pois quase morreu e não entendeu o porquê. A nova posição era bem melhor que a guilhotina que aguardava o homem. Se fosse atuação, merecia um Oscar por tal performance. Sir Eden estava grato à duquesa por tudo. O homem parecia realmente não saber nada do que se passava. Porém, Sir Eden, alinhado à imperatriz viúva, não deve ser subestimado, lembrando que o imperador disse que o cão dela foi subornado e devia ser eliminado. Os últimos dias foram difíceis, então a dama preparou algo. Não deveria cuidar da saúde se as feridas não cicatraram? É gostoso e saudável. É uma salada. Era a mesma salada envenenada por quem queria prejudicá-la. Isso deve ter assustado Sir Eden, que já estava atormentado pela consciência. Porém, após o homem revelar acidentalmente a empregada da imperatriz viúva que trabalhava para a duquesa, temeu ser abandonado pelo erro. Mas ela o salvou do imperador e cuidou dele. Sir Eden se comoveu com a gentileza da duquesa, e esse erro foi um deslize da língua. O motivo da duquesa tentar matar seu pessoal ficou em segredo. Mas não devemos nos esquecer da salada que a jovem trouxe para o homem, que a comeu grato, desconhecendo qualquer problema. E a primeira porção foi ingerida. Se ele comer esta salada, ficará bem pior do que está agora, o que aconteceu após o primeiro pedaço. Essas folhas não eram comestíveis, pois ela as colheu, meio sonolenta, no jardim vizinho. A jovem se preocupou com ele, mas o homem desculpou-se por ter comido rápido demais por pura alegria. Agora, porém, tudo estava bem. O homem mastigaria bem, evitando engasgos agora. Se ele quisesse envenená-la, não comeria a comida trazida tão calmamente. Então, Sir Eden não era o culpado. Após investigar, a duquesa retornou ao escritório. O cão comeu a comida que ela preparou, e se não foi o homem, quem tentou se livrar dela? Teria sido Carton?
Considerando o tirano que ele era, poderia facilmente ter feito algo assim. Só de pensar nisso já era alarmante, pois ela era um alvo constante. Agora, ela devia ter cautela. Era impossível prever a próxima ação. Valos tinha uma má relação com o imperador, mas havia outros obstáculos. Qualquer um no palácio poderia esfaqueá-la pelas costas. Isso só complicava tudo, e suas chances de sobreviver, tornando-se mais tedioso, e a dama piorava. A garota, pensando que tudo ficaria bem, comeu mais salada. E ainda assim, era preciso comer o veneno com moderação e não ceder à tentação de experimentar mais. A duquesa não podia desmaiar no corredor num momento tão crucial. Mal teve tempo de ir ao escritório, nem sequer ao quarto. Afinal, neste lugar onde todos queriam matá-la, era impossível baixar a guarda tão facilmente. Nesse momento, do nada, um cinegrafista apareceu bem quando era preciso. Ele segurou a Loa, que caía pelo chão devido ao grande veneno. A dama certamente não esperava por isso, pensando que perderia a consciência no corredor. A única preocupação era o que Carter fazia ali e como ele surgiu perto. Era impossível baixar a guarda, pois se ele estava tentando matá-la, então eram inimigos. E para piorar, ninguém estava por perto para auxiliar a duquesa. Mais importante, o corvo que os observava da janela era, sem dúvida, um sinal de morte. Sua Majestade não ia esperar a dama se acalmar. Então a pegou nos braços enquanto ela pedia desesperadamente para ser solta no chão, pois conseguia andar sozinha. O homem não ia fazer isso. Por um momento, a duquesa pensou que se ela se movesse um pouco, morreria imediatamente. Ela decidiu confiar no imperador, mas o veneno cobrou seu preço e a dama desmaiou. Tendo conseguido dizer de antemão que estava grata a Carton pela ajuda, depois de algum tempo, eles se encontraram em um quarto para onde o homem a carregou. A moça finalmente abriu os olhos e percebeu que estava no sofá. A duquesa acordou mais rápido do que o imperador esperava, pensando que ficaria acamada por muito tempo. O lugar era o escritório dela, algo que a dama notou com dificuldade, pois se recuperava. Sua Majestade não precisava tê-la carregado. Ele adivinhou o que ela queria dizer. Afinal, Voloa mal conseguia controlar o próprio corpo agora, diferente do duque, que comia tranquilamente a salada que continha veneno. A cena chocou a moça. Ele comia a salada que a fez adoecer. O homem estava louco comendo veneno. Tanto não era perigoso? Ele não ligou. A salada parecia muito barata. A duquesa deveria parar de tomar veneno, coisas inúteis. O tom e o olhar indicavam que o imperador sabia que ela tomara veneno. Será que ele queria que ela morresse em paz e não fizesse coisas inúteis? O imperador caminhava pelas ruas do palácio, que eram iluminadas apenas pela fraca luz da lua. A dama não conseguia entender o que ele estava a pensar, porque depois de uma conversa não muito longa, ele deixou-a. Enquanto o homem caminhava pelas ruas, um corvo negro pousou na mão de Carton. Era seu fiel animal de estimação. Quando o homem lhe perguntou se ela observava bem, a ave parecia estar a zombar dele. Após contar tudo o que sabia, ele a presenteou. Era para ser um corvo, mas se comportava como um porco. Assim que subiu um pouco no céu, ela soltou o pedaço de papel que estava em suas garras. Sua Majestade pegou logo o papel, o que o surpreendeu um pouco. Afinal, era um convite da imperatriz viúva para seu palácio. Então, o corvo terá que observar se ela convida a duquesa ou não. O que quer que a duquesa tenha sido, agora é uma inimiga a ser enfrentada. O dia seguinte chegou, tão ensolarado quanto os outros. O quarto estava limpo, a luz do sol iluminava o espaço. A moça chegou bem cedo e agradeceu à mulher pelo convite. A imperatriz viúva convidou a dama ao palácio, como previsto. A mulher estava feliz por ela ter vindo e não parecia uma ameaça. A duquesa de Voloa estava ausente de seu palácio, e esta mulher era a mãe do império. Amelie Eslin, a imperatriz viúva original, não era mãe de Carton, sendo quase inexistente. Mencionada uma vez, até a entrega dos segredos de Esland. Originalmente, ela não faria mal a ninguém. Ela não podia confiar para sempre na história original, ainda mais com a vida em risco. Devia criar seu próprio plano. A imperatriz até repetiu várias vezes que estava muito feliz em conhecê-la. Ela ergueu os dedos, exceto o polegar, num cumprimento islandês. Mencionou-se várias vezes que a protagonista apertou as mãos no estilo islandês, e depois o imperador a abraçou.
A dama não esperava ver essa saudação ao vivo. Agora, ela entendeu que ocupou o corpo de outra pessoa, pois em seu mundo não havia tal coisa. A mulher fez um chá doce em honra à chegada da garota, pois não a envenenaria durante a bebida. O aroma a agradou, e ela lamentou só prová-lo agora. A imperatriz se comoveu. Aisling foi imprudente em achar que ela estaria ocupada e não viria, mas no fundo esperava por isso, e ela mandava convites semanais. Isso a entristeceu, mas ela estava igualmente feliz com o esperado encontro. Essa mulher quer se aproximar de Voloa ou é outra armadilha? Olhando-a, nada é claro, então valeu a pena verificar. A senhora, com receio de vir de mãos vazias, trouxe um presente. Ela não devia ter feito isso, mas a duquesa avisou-a, porque o fez à mão especialmente para ela. O presente era chá de flores de Marisa, trazido pela empregada. Eram flores especiais, mas ao chá se adicionam flores mais perfumadas. Flores perfumadas eram boas, mas ela gostava muito deste aroma. A mulher podia beber sem problemas, pois as flores da Marisa, ao contrário das suas raízes, não contêm veneno. E foi essa empregada que serviu o chá que a ajudou. Era mais um plano para descobrir quem tentava matá-la. Ao lembrar-se de que deveria usar os serviços desta empregada se precisasse de algo, percebeu que ela conhecia o criminoso, e agora será revelado que Voloa procura um assassino com veneno. Mas agora, era mais crucial achar o culpado, não o intermediário já identificado. A duquesa ordenou chá rápido, e a empregada, com as mãos tremendo, obedeceu com medo. Ela sabia que muito provavelmente havia veneno ali, então deixou o bule de chá cair de suas mãos de propósito. Essa era a única saída, pois senão a duquesa poderia descobrir tudo. A empregada logo se desculpou com a duquesa após quebrar o bule. Até a imperatriz viúva fingiu preocupação com a moça. Mas estava tudo bem, e felizmente a moça não se machucou com o chá que foi derramado. Ela queria guardá-lo por muito tempo, e foi uma pena, mas devia ter se trocado para a próxima reunião. A imperatriz a liberou, pois não podia reter a mulher por muito tempo. A duquesa se despede. Não era o encontro que ela esperava. A empregada e a mulher olharam para a moça que se livrara do chá. Após essa reunião, tudo se encaixou, e a imperatriz viúva era a culpada, com certeza. A conversa delas terminou e a duquesa voltou ao palácio. A duquesa devia ter pensado mais nisso, pois forçou a empregada a envenenar sua comida. Por que uma mulher precisaria disso e ainda lhe enviaria convites? E o mais importante, antes de partir para o palácio, a imperatriz a deteve. Ela queria que a procurasse se surgisse algum problema. Ele a aconselhou a não confiar tanto no imperador, ou se arrependeria muito. Impossível imaginar o que pensava todo esse tempo e o que as palavras significavam. Seria bom saber por que a duquesa controlava a imperatriz viúva, mas não há registro. Então, usando os gastos do tesouro como pretexto, ela será executada. E como sabia quem estava por trás, a dama precisava ser vigiada no futuro. Era o que a moça dizia a si ontem, até ver uma cena chocante no dia seguinte. Bem diante de seus olhos, o imperador e uma das empregadas estavam completamente sozinhos no jardim. De fora, parecia um encontro secreto que ninguém deveria saber. Era a mesma empregada que envenenou seu chá, mas por que estava com o imperador ali? Valoa já não compreendia nada do que acontecia. Tudo parecia um grande absurdo. Primeiro a envenenaram, depois a imperatriz, agora o imperador e a empregada. Porém, a protagonista e a mulher no retrato tinham o mesmo cabelo. Agora se via o tipo de garotas que o imperador mais gostava. Enquanto pensava, a dama recordou as palavras da imperatriz antes de partir. A duquesa não devia confiar tanto no imperador. Essa frase a perseguia. Então, isso explicaria por que Sua Majestade está com aquela criada. O imperador era o culpado o tempo todo. Não poderia ser diferente. Apenas o pensamento disso assustava a jovem mais que tudo, pois ele já começaria a se livrar dela. Ela tinha que sair do palácio a todo custo, ou não sobreviveria, como a Valoa original. A dama passou a noite pensando como sair do palácio sem irritar o imperador. Carten sentou e leu os documentos trazidos pela duquesa. Ela decidiu partir em uma jornada, devotada a ele e ao país, desejando viajar e explorar a nação por si mesma.
A moça queria saber onde o tesouro era gasto diariamente, o que não era bom. Por que não disse que era só por dinheiro? A obsessão da duquesa por dinheiro não era óbvia para todos? Valoa não se comparava à sabedoria do imperador e se espantou ao descobrir que o tesouro era seu dinheiro. Ela desejava deixar tudo para trás agora, mas fugir sem conhecer o país a levaria à morte. Melhor seria se livrar de toda a interferência antes e sair do império com a consciência limpa. Ela queria que a Alteza vivesse com mais luxo que qualquer monarca. Mais que tudo nesta jornada, falará do profundo amor de Sua Majestade pelo país. A garota narrará a todos sobre o imperador excepcional que ecoará na história do país por muito tempo. Após essas palavras, a atmosfera na sala ficou tensa, como se a dama tivesse errado. Olhando para o homem, via-se raiva em seu rosto, mas ele não se importou. E assim que a duquesa levantou a cabeça, ela percebeu que tinha dito algo errado, irritando o imperador. Aparentemente ela se enganou, e ele pensou que a moça decidiu fazer uma observação sarcástica. Antes que o homem se irritasse ainda mais, era preciso esclarecer o mal-entendido. Claro, ele ainda é um grande imperador, mas ela quis demonstrar respeito público. O clima piorava cada vez mais, e as palavras dela não estavam ajudando em nada. Depois, ele se levantou da cadeira, pegando-a pelo queixo, querendo falar. Estranhamente, Cartan deixou a duquesa ir na tal viagem. Desta vez, a moça podia fazer o que quisesse. Isso só gerou mais dúvidas. Acontece que sempre foi assim, e Voloa podia fazer o que bem entendesse. Nesse dia, uma carruagem foi preparada e a duquesa entrou. Sua Majestade observou a dama o tempo todo enquanto ela partia. O homem não gostou do comportamento da moça e do fato de ela estar de saída. Ele também se lembrou daquele dia quando estava no jardim no meio da noite com a criada. Aparentemente, o homem notou que a duquesa os observava. Mas ele aparentemente não teve tempo para isso, pois estava com a criada. Conversavam que o imperador queria livrar-se da duquesa de Voloa. Ele sabia o que ela sentia, faria tudo por Sua Majestade. Era engraçado, pois ela não ganharia sua confiança com uns poucos tufos de grama. A criada percebeu que Cartan sabia de tudo que ela tentara contra a duquesa. Ao fim da conversa, ele ordenou que a imperatriz viúva fosse informada de que a vida da duquesa estava em suas mãos. E ao sair a moça, ele só pensava nela, sem querer deixá-la ir sozinha. A imperatriz viúva não ficará parada, tentará matar Voloa de novo com certeza. Ele soltou seu corvo preto que estava no quarto esperando por este momento. Cartan mandou que voassem atrás dela e descobrissem suas ações fora do palácio. Ele não entendia o que a duquesa poderia ter planejado ao sair do palácio para uma viagem. O corvo conseguiu alcançar a carruagem da duquesa, que já tinha chegado ao seu destino há muito tempo. Ela chegou com os guardas às terras de Hani, onde tudo era verde e florido. Havia um campo de sabugueiros e também de groselhas. Havia muitas vagas, o que levou o rapaz a pedir desculpas, achando que por serem plantas, isso seria algo negativo. Porém, embora tudo fosse diferente, a duquesa ficou encantada com tal quantidade. A julgar pelo rosto assustado do barão Hani, compreende-se a reputação de Voloa. Ela era o braço direito malvado do tirano, mas se continuar, será difícil. Agora que ela estava aqui, a dama não podia sair de mãos vazias. Naquela época, toda a padaria precisava das vagas do barão Hani, e desenvolver essa terra foi uma ótima ideia. Dada a acidez do solo, plantar arbustos de bagas não teve sucesso, foi fruto dos esforços do barão. Eles planeiam cultivar mirtilos, um novo tipo de baga doce, ótimo para geleia, a partir deste ano. No original, o protagonista comia normalmente em poucas cenas. A única menção de comida não foi das mais agradáveis. Devido à perda da colheita, a imperatriz não pôde comer mirtilos e ordenou a decapitação de Hani. Este é o local de produção de mirtilos onde o barão foi decapitado, e o rapaz, sem saber disso, apenas geria os seus negócios da melhor forma possível. Ele era um homem bondoso e a senhora, a única que sabia dos mirtilos. Eles estavam a caminho da execução, o que ela não podia permitir que acontecesse com ele. Por isso ela disse que, se ele fosse ao continente do sul com mudas de mirtilo no próximo ano, não deveria voltar tão cedo, mas descansar, pois seria executado ao retornar. A duquesa planejava uma expedição e convidou o barão. Se ele aceitar, a duquesa o informará antes.
Enquanto Voloa estava lá, o corvo a observava e, com informações suficientes, voou de volta ao imperador. Quando ele chegou, o céu estava escurecendo gradualmente e a noite caía lá fora. Assim que o corvo chegou à janela, ele grasnou perto dela, tentando ser notado, e funcionou. O homem foi imediatamente abrir a janela para ouvir o que estava acontecendo. Surpreendentemente, o pássaro voltou rápido, mostrando algo interessante da duquesa. Enquanto Cartan fechava a janela, ele já estava na mesa, apontando para algo. Com o bico, ele apontou as inscrições nos papéis, revelando o que descobriu. Acontece que o barão e a duquesa estavam juntos, o que significava que estavam tramando algo. Claro, ele a enviou para checar, e o pet agiu por conta própria. De qualquer forma, o que a ave aprendeu era informação útil, uma expedição inesperada. A duquesa decidiu fugir? Haveria algo mais que o corvo não descobriu? Foi por isso que Sua Majestade decidiu descobrir tudo pessoalmente, observando de lado. Ele vestiu a capa que já tinha preparado, aparentemente planeava seguir Voloa há muito tempo. Mesmo que a garota parta, o contrato deve ser respeitado. O dia seguinte já havia chegado e a duquesa permanecia nas terras de Honey. A rapariga já tinha acordado há muito e falava com Eden quando o barão se aproximou. Perguntou se ela dormira bem e, com seus cuidados, ela dormiu em paz. Mas, na verdade, não foi bem assim, só que a garota não podia mais dizer isso na cara dele. Ela não dormiu a noite toda devido a dívidas e documentos de evasão fiscal. Honey, um homem gentil, prometeu pagar os impostos, mas era um deles. Mesmo sem sono suficiente, não era fatal. O principal agora era roubar secretamente o livro Razão. Mas fazer isso sem ninguém notar não é fácil, nem mesmo para um barão. Enquanto Voloa tentava elaborar um plano, ela olhou para o homem, que notou e, sorrindo, olhou diretamente para ela. Ele era deslumbrante e era impossível desviar os olhos. Não importava o que ela fizesse, sua vida estava sob ameaça a cada minuto e ela nem pensava nisso. Enquanto a garota se repreendia por sua irresponsabilidade, notou um cheiro estranho. O barão esqueceu de mencionar que a água da propriedade havia piorado. O rio estava terrível. Isso começou recentemente, com o esgoto vindo da propriedade do Marquês de Sherrington. Mas não é um grande problema. Está tudo bem, exceto que todas as bagas secaram por causa disso. Apenas uma frase sobre isso assustou a garota, pois era a causa da perda da colheita. Isso era totalmente anormal, afinal, eram as preciosas bagas dele. Mas ele não devia preocupar-se, pois a duquesa era responsável pelo país e resolveria tudo. A duquesa Voloa resolverá tudo e trará o futuro às suas bagas. Cartan observava a conversa, escondido numa árvore sem ser notado. O corvo gabou-se de ter dado a informação correta e de estar certo. Apesar de isso estar completamente errado, não era amor, como o pássaro pensava, mas o mais simples cuidado. O corvo insistiu, mas estava certo. Se ela estivesse apaixonada, não teria feito aquela cara. Ele tinha 100% de certeza disso, pois conhecia a duquesa melhor que ninguém. Conheciam-se desde crianças, e ele não esquecia o olhar dela, nem a frase que o faria imperador. Essas memórias causavam-lhe muita dor. Isso foi há tanto tempo que tudo já havia mudado, e a duquesa não era mais a garotinha de antes. De qualquer forma, não havia uma gota de amor naqueles olhos. Disso ele podia ter certeza. Depois a moça deixou as terras de Honey e partiu para um novo lugar. Um jantar magnífico com vários pratos foi servido à mesa, pelo qual ela agradeceu ao anfitrião. Ela estava na propriedade do Marquês de Sherrington, que tanto se esforçou por ela. Eles se sentaram e festejaram, mas ainda havia tensão entre eles. Havia vários pratos na mesa, mas pouca carne, e o vinho era de boa qualidade. Com tudo isso, as roupas do homem, longe de serem baratas, surpreenderam-na ainda mais. Aparentemente, o livro contábil falhava em seu status financeiro. Afinal, como o marquês pouco abastado, bancaria tal mesa farta e roupas caras. Nesse caso, valia a pena jogar a isca agora mesmo para descobrir tudo. E a pergunta que ela tinha que fazer para obter alguma informação útil era se estava tudo bem com ele na propriedade. Havia problemas. Devido a cada perda de colheita, era difícil cobrar impostos dos moradores. Descobriu-se que o barão vizinho gerenciava bem sua fazenda, o mesmo barão da propriedade onde suas bagas cresciam junto aos rios.
a duquesa, com uma isca, conseguiu prender o marquês. Só faltava dar os passos finais para ganhar o seu favor. Então, ele queria monopolizar o negócio de bagas? Essa pergunta sobre um negócio de bagas chocou muito o marquês, que não esperava por isso. A questão é que estas bagas têm raízes muito curtas e gostam de muita água. Mas onde é que o marquês arranjava tanta água limpa? Não usavam a água do rio que vem deles? Na opinião do homem, eles eram ladrões das suas águas. Não era óbvio? Sendo o negócio de bagas muito lucrativo, pertencia de facto ao marquês. Portanto, se ele quiser, pode reaver o dinheiro. Sherrington queria isso, e a dama tinha uma ótima ideia para ele. Assim, o barão não poderá mais cultivar bagas usando as águas do rio, e ele terá sucesso facilmente. Ter uma barragem e um negócio de bagas valia, contudo, uma reflexão cuidadosa sobre a proposta. O custo da barragem é alto. Será que o marquês, que há vários anos tenta esconder as suas dívidas, conseguirá arcar com despesas tão grandes para a construção da barragem? Mas ele teria uma chance de escapar da sua vida difícil. Com alguns documentos, a família imperial emprestaria o dinheiro a juros baixos. Isso exigia uma declaração de impostos, uma lista de bens que possuía e a fonte de sua renda atual, bem como vários extratos sobre transações. O homem trouxe à duquesa todos os documentos necessários que ela havia solicitado. E como ela sabia, a situação deles não era das melhores. Mas estes não eram todos os documentos solicitados. O homem estava escondendo algo, sem dúvida. Não foi assim que ele obteve dinheiro de forma desonesta de outro país? O homem ficou chocado que a moça de alguma forma conseguiu descobrir isso. Ele tentou se fazer de bobo até o fim, até que Eden entregou um livro com documentos para a dama. Só então o marquês percebeu que ela agora tinha seu documento secreto em mãos. Valoa começou a ler em voz alta na frente dele que os maiores fundos de investimento estrangeiros, assim como as casas de jogo ilegais, eram dele. Nem sequer enviou o lucro para a Islândia, mas reteve-o todo para si? O que acontecerá se o imperador descobrir? Nesse caso, ele certamente não sobreviverá. Agora, era exatamente isso que ela queria: pressionar o marquês e lucrar com isso. Por isso ela tinha uma proposta interessante que poderia ajudá-lo. Era normal que até inteligentes cometessem tais atos ilegais. Ela vai lhe dar dinheiro para a construção de uma barragem, mas ele terá de pagar os impostos que não pagou, ou melhor, apenas a metade desse valor. E ele lhe entregará os fundos tirados desonestamente da Islândia. Era uma boa oferta. Então ninguém saberia de suas ações, nem o governante. Foi uma ótima conversa, da qual a dama se beneficiou bastante, e agora podia partir. O dinheiro fora recebido. Faltava apenas o restante do trabalho que ela deixou. Restava torcer para que o restante fosse tão tranquilo, mas para a duquesa, dias calmos não existirão. A dama saiu da carruagem para ver o que houve, mas a estrada era muito acidentada. Eles não podiam ir mais longe, então o guarda trouxe um cavalo. Era o animal mais confiável que tinham. Voloa não esperava por isso, pois nunca montara a cavalo. Ela era uma pessoa moderna do século XXI que nunca montara um cavalo, independentemente de quem perguntasse se já o fizera. A moça esperava que o guarda dissesse algo, mas ele só comentou que ela adorava viajar. Ele não a via a cavalo há muito tempo. Foi um fracasso, mas valeu a tentativa. Assim que começou a subir, foi como se seu corpo subisse sozinho no cavalo. Foi tão natural, como se a dama fizesse isso a vida toda. O corpo da duquesa lembrava de tudo. Nesse caso, já que tudo está correndo tão bem, não deveria haver problemas com a viagem. Mas logo ao pensar nisso, tudo deu errado de novo, e o cavalo começou a agir muito estranhamente. Foi como se ele tivesse enlouquecido, agindo de forma incontrolável. O cavalo disparou numa direção desconhecida, chocando os guardas. Todo esse tempo, a duquesa tentou parar o cavalo louco, mas não conseguiu. Ele não a obedecia e fazia o que bem entendia. Agora precisava descobrir o que fazer. De repente, o cavalo perdeu o equilíbrio por correr depressa demais. A garota já pensava que ia morrer assim, simplesmente cavalgando. De repente, um homem de capa vinha em sua direção. Ele estava a cavalo e indo direto para Viloa. Ele agarrou o cavalo da dama pela rédea, parando o cavalo louco. A moça já tinha aceitado sua morte, então não esperava que ninguém a ajudasse. Finalmente o cavalo acalmou-se, não correndo mais para a floresta.
O homem ao lado dela explicou que jamais se deve soltar as rédeas. Era perigoso no cavalo louco, então o homem a ajudou a descer. Tudo isso foi observado por um corvo preto, que chegou com um homem de capa. A dama sobreviveu graças a ele, então queria recompensá-lo por tê-la salvo. Ela queria saber seu nome, mas ele passava por ali, viu seu cavalo enlouquecer, então não valia a pena. Qualquer um teria feito o mesmo. Naquele momento, o homem examinou o cavalo, e a razão para tal loucura era um grande caco de vidro sob a sela, que o feriu. Foi esse pedaço que causou o comportamento louco. Definitivamente não foi um acidente. Parecia que alguém estava tentando matá-la de novo, o que já era irritante e se tornava cada vez mais assustador a cada dia que passava. Enquanto a dama falava com o estranho, os guardas preocupados correram até eles. Ela disse que graças a ele estava bem e deviam agradecê-lo.